Sua palavra é alimento e da vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus nos fala, e a sua palavra é viva no meio de nós. E dentro da missa, esta palavra tem sempre uma conexão entre as leituras. E ainda mais, por vezes existe uma continuidade de um domingo para o outro. Então nós vamos voltar para o domingo passado, e aqueles que vieram à missa se lembram que Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem sou eu para vocês? Pedro, em nome dos discípulos, como primeiro Papa, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele falou isso pela inspiração do Espírito Santo. Mas este mesmo Pedro hoje vai se deixar levar pela sua visão e por isso vai ouvir algumas coisas de Jesus hoje. Vejamos, Pedro ele reconhece Jesus como Messias, mas a visão que ele tem de Messias é aquela de um Messias que vem para triunfar, um Messias que vem para ter sucesso. E é claro que, vendo o Messias como aquele que vai resolver todos os problemas do povo de Israel, os apóstolos e Pedro se veem como privilegiados por estarem ao lado do Mestre. Até mesmo se veem como alguém que tem um status.
E Jesus hoje vai dizer de fato quem Ele é, que Messias verdadeiramente Ele é. Jesus começa a falar que Ele vai sofrer muito, que Ele vai morrer, mas que Ele vai ressuscitar. Então Jesus não esconde de ninguém aquilo que Ele há de enfrentar por amor. É claro que nesse momento, Pedro vê toda aquela imagem que ele tinha do Messias ruir, desmoronar. E normalmente algumas pessoas que idealizam muito alguém, ou até uma ideia que faz de alguém, quando se frustra, tenta negar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro toma Jesus à parte e fala assim: Deus não permita que aconteça isso de modo algum, Jesus. Pedro repreendeu Jesus. E esse mesmo Pedro, para quem Jesus diz: tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, hoje é corrigido por Jesus. E Jesus diz que ele está sendo uma pedra de tropeço, justamente porque Pedro naquele instante não está pensando como Deus, mas com os critérios meramente humanos. Jesus vai dizer até mesmo para ele: vai para longe de mim, Satanás. A palavra Satanás quer dizer adversário, aquele que cruza um caminho e se coloca como um obstáculo, impedindo alguém de caminhar. Então nesse instante, Pedro está agindo como inimigo, como adversário, mesmo ele sendo escolhido de Deus, mesmo ele sendo usado por Deus no outro momento. Pedro nesse instante está se opondo ao plano de Deus. E na tradução mais próxima dos textos sagrados, dos textos originais, esse vai para longe Satanás aparece como vai para trás Satanás. O que Jesus quer dizer com isso? Ele diz a Pedro que ele deve se colocar atrás, como seguidor, como discípulo. Pedro estava se colocando à frente de Deus, dizendo aquilo que Jesus devia fazer, e até o que ele não devia fazer. Às vezes na nossa oração, nós também falamos num tom imperativo, não é? Até descrevendo o que Deus deve fazer. E Jesus diz: vai para trás. Ou seja, o seu lugar é como seguidor, que confia, que é obediente, que imita a mim. É isso que Jesus quer dizer. Pedro se colocava à frente, pensando que sabia de tudo. Jesus quer mostrar que ele veio não apenas para sofrer, mas ele veio para salvar, e por isso ele vai passar pelo sofrimento. E Jesus deixa muito claro que quem quiser segui-lo tem que renunciar a si mesmo. Mas renunciar como? A renúncia aqui acontece quando eu renuncio ao meu egoísmo, à minha autossuficiência, às vezes a minha preocupação exagerada comigo mesmo. Eu renuncio àquela mania de eu querer controlar tudo e que as coisas sejam exatamente da forma que eu acho. Renunciar a si mesmo quer dizer deixar Deus ser Deus. Não nos colocar à frente dele, mas como seus seguidores. E se nós somos seguidores, já falávamos sobre isso na semana passada, nós não somos apenas admiradores de Jesus, né? Como alguém que agora está seguindo Jesus por conta do conteúdo. Jesus, eu curto muito o seu conteúdo, tudo aquilo que o senhor fala, não é? E daí a gente faz, como eu já dizia, aquela religião self-service. Eu vou colocando na minha vida o que eu acho que deve ser colocado. Isso daqui na religião serve para mim, isso não me serve, não é?
e assim vou montando a minha própria religião. Jesus mostra que quem quer segui-lo de fato tem que se colocar com ele, sabendo que é esse o caminho do cristão. O caminho do cristão é um caminho marcado pelo amor, mas é um amor que também é capaz de passar pelo sofrimento se preciso for. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade da não dor, né, do não aborrecimento. E quando a gente tenta negar algumas coisas que são próprias de um processo da vida, a gente esbarra com essas mesmas coisas de uma forma mais intensa ainda. Então, se a gente acha que nenhum sofrimento agora, né, deve acontecer na nossa vida, a gente acaba caminhando para o próprio sofrimento. Às vezes uma angústia que a gente não sabe dar nome, de coisas que estão mal resolvidas dentro de nós, porque a gente quer queimar etapas da vida, não é? Então Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Ou seja, abraçar a Deus com amor e o plano dele com amor. Ainda que no caminho a gente encontre sofrimentos. Então não é o sofrer pelo sofrer. Tem muitas pessoas, e até algumas que se declaram cristãs, que falam assim, que a Igreja Católica só fala de sofrimento. Mas estas mesmas igrejas que às vezes criticam a Igreja Católica, são aquelas que falam de Jesus, que é apenas vitorioso, como Pedro também diz, não Senhor, não vai para Jerusalém, que Deus não permita isso. Então as pessoas vão se iludindo, as pessoas vão se enganando. E tem muitas igrejas que às vezes alimentam isso nas pessoas, e ser vitorioso sempre, sempre. Bom, se a gente for sempre vitorioso, quer dizer que alguém vai ter que ser também perdedor muitas vezes, não é? É claro que ao final é a vitória de Cristo que vai triunfar. Ele diz que no terceiro dia ele vai ressuscitar, mas antes disso ele passa por um caminho que demonstra o seu amor, porque a cruz, embora ela fosse vista como vergonha, como humilhação no tempo de Jesus, ela se torna um sinal sagrado de um amor tão grande que é total e se entrega por nós. Esta é a maior prova de amor que Jesus realmente deu por nós. O profeta Jeremias, lá na primeira leitura, e eu dizia que existe uma conexão entre as leituras na liturgia da palavra, não é? O profeta Jeremias, ele se sentiu seduzido por Deus. Ele se sentiu atraído por Deus, apaixonado. E Deus então diz a ele, vai anunciar o que eu te disser, sem medo. E Jeremias começa a falar para um povo que não queria ouvir o alerta que ele estava dando. Justamente porque Jeremias estava convidando as pessoas a se converter e dizendo que se elas não mudassem, o reino de Judá, o seu povo ia perecer, porque o povo de Deus estava colocando mais confiança nas alianças com outros povos do que no próprio Deus. E é isso que acontece depois. O povo de Deus vai sofrer as consequências porque não quis ouvir a Jeremias. Então cancelaram Jeremias, hostilizaram Jeremias. E Jeremias sentiu, a solidão e o sofrimento, mas mesmo ele se lamentando hoje, Senhor, o Senhor me seduziu. E agora, olha como é que está a minha vida, olha como é que eu me encontro. Não é? As pessoas, elas debocham de mim. Mesmo ele se lamentando no primeiro momento, depois ele vai dizer assim, mas um fogo abrasador estava dentro de mim. Então, só o amor pode fazer com que as pessoas passem por momentos tão desafiadores e permaneçam ainda fiéis. Nós estamos numa sociedade em que facilmente as pessoas descartam. E algumas relações se tornam descartáveis. Só que tem uma coisa, meu irmão e minha irmã. Aquele que descarta os outros, um dia pode ser descartado. E daí que o sofrimento vem, não é?
Então quem às vezes tenta fugir do sofrimento ao invés de atravessá-lo para depois, com Cristo, superar como Cristo ressuscitou e venceu verdadeiramente, não é? Quem nega isso, acaba depois encontrando um sofrimento maior. Cristãos católicos não estão em busca do sofrimento. Cristãos católicos seguem a Jesus Cristo por amor. E é um amor tão grande que se demonstra, se expressa claramente na cruz. E é por isso que nós queremos também amar a Jesus. Mesmo que haja tantos desafios e adversidades, para isso é preciso renunciar a si mesmo. Para isso é preciso tomar a cruz. Se a palavra Satanás, como hoje Jesus dirige a Pedro, significa adversário, nós devemos pensar, adversário é como inimigo, não é mesmo? Será que eu não estou sendo um inimigo dentro do plano de Deus na minha própria vida? Às vezes nós somos inimigos de nós mesmos e os maiores inimigos. Claro que existe sim o inimigo de Deus, o maligno, que nos tenta. Mas se a gente colocar tudo na conta, né, do maligno, quer dizer que a gente não está assumindo a nossa responsabilidade. Às vezes nós nos auto-sabotamos. Às vezes nós nos enganamos. Às vezes nós traímos não só a Deus, mas a nós mesmos, quando nós nos sujeitamos a tantas coisas. Então, é preciso hoje abraçar esse Deus que é tão amigo, que é Salvador e Redentor, e que se fez tão amigo da humanidade, que morre de braços abertos para nos acolher, de maneira que nós também tornemos-nos os seus amigos, os seus discípulos, já não mais servos apenas, mas amigos. E assim nós vamos nos tornar também amigos da nossa própria alma e amigos de Deus para tantas pessoas, porque realmente foram capazes de abraçar Jesus por inteiro no seu amor, renunciando a si mesmo para que ele viva, abraçando a cruz, sabendo que lá nós não encontramos simplesmente a dor, mas nós encontramos um Deus que nos acolhe, que nos torna mais resistentes e que ao nos fazer passar por isso, também nos faz participantes da sua vitória. Quem perde a sua vida vai encontrá-la, é promessa de Jesus. Cada um vai receber aquilo que for capaz também de viver nessa terra, vai receber na eternidade. E Jesus promete mais ainda, não apenas depois dessa vida, desde já Ele estará presente conosco em todos os momentos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, diz Jesus. Creio em Deus Pai, todo